Oi, eu sou a Larissa de Almeida Assis, do 8º E, da Escola Presidente Vargas. E o vídeo de hoje é preconceito. O preconceito é uma opinião preconcebida sobre uma pessoa, um fato ou uma situação. Ela se origina em um juízo de valor que é determinado sem reflexão ou conhecimento do assunto, e por essa razão não possui fundamentação. Agora eu vou falar alguns tipos de preconceito. O primeiro exemplo é o preconceito racial. O preconceito racial é a ideia de que pessoas de uma determinada raça ou etnia são superiores a outras. Nesse tipo de preconceito, se configura principalmente o racismo. Uma das formas mais comuns de manifestação deste preconceito é em relação a pessoas negras, que historicamente são marginalizadas e estereotipadas por brancos. O segundo exemplo é o preconceito social. O preconceito social é um preconceito que normalmente aparece devido às diferenças de vida e privilégios sociais entre ricos e pobres. Entretanto, também pode ocorrer entre pessoas que pertencem à mesma classe social. O preconceito social pode estar relacionado a diversos aspectos, como o nível de escolaridade, padrão social de vida e a renda salarial. Assim como outras manifestações preconceituosas, o preconceito social normalmente é motivado por um sentimento de superioridade de uma pessoa em relação a outra. Terceiro exemplo é o preconceito religioso, mais conhecido como a intolerância religiosa. O preconceito quanto às diversidades religiões acontece quando existe um sentimento de desprezo, desvalorização ou sentimento de superioridade de uma pessoa em relação a outra, que possui uma religião, fé ou conjunto de crenças diferente. Situações de conflitos ocorridas em períodos antigos, como na Idade Média, e até mesmo casos mais atuais, como o Holocausto dos Judeus na Alemanha, que foi em 1933 até 1945. São exemplos de preconceito religioso. O quarto exemplo é o preconceito de orientação sexual. O preconceito em relação à orientação sexual é o julgamento e intolerância em relação às pessoas que pertencem à comunidade LGBT. Nesse grupo são incluídas pessoas lésbicas, gays e bissexuais. O preconceito em relação à orientação sexual, também chamado de homofobia, é o sentimento de repulsa ou de aversão às pessoas homossexuais. O quinto exemplo é o preconceito de gênero, misoginia. Já o preconceito de gênero é a ideia de que uma pessoa, por pertencer a um grupo determinado gênero, possui menos valores ou capacidades do que outras. Esse tipo de preconceito é muito comum em relação às mulheres, sendo especificamente chamado de misoginia. A misoginia é responsável por grande parte dos crimes de feminicídio, que é a nomenclatura criminal dada aos homicídios em que as vítimas são mulheres. O sexto exemplo é o preconceito linguístico. O preconceito linguístico é definido como preconceito entre pessoas que falam o mesmo idioma, porém com diferenças que podem existir por diversas razões, como diferentes religiões ou grupos locais. O preconceito linguístico pode se manifestar como um desrespeito ao sotaque, à forma de articulação da linguagem, aos erros gramaticais ou ao uso de expressões regionais. O sétimo e último exemplo é o preconceito cultural. O preconceito cultural ocorre com a discriminação da origem cultural de uma pessoa, onde a cultura de um indivíduo é considerada melhor que a outra. O preconceito sofrido por estrangeiros
que residem em um país diferente do seu local de nascimento. Os imigrantes é considerado um tipo de preconceito cultural denominado xenofobia. Agora eu vou ler uma pequena cena que aconteceu em um voo da África do Sul e Londres. Uma mulher branca de aproximadamente 50 anos chegou ao seu lugar na classe econômica e viu que estava ao lado de um passageiro negro. Visivelmente perturbada, chamou a comissária de bordo. "Qual o problema, senhora?" perguntou a comissária. "Não está vendo?" respondeu a senhora. "Vocês me colocaram ao lado de um negro. Não posso ficar aqui. Você precisa me dar outra cadeira." "Por favor, acalme-se", disse a aeromoça. "Infelizmente, todos os lugares estão ocupados. Porém, vou ver se ainda temos algum disponível." A comissária se afasta e volta alguns minutos depois. "Senhora, como eu disse, não há nenhum outro lugar livre na classe econômica. Falei com o comandante e ele confirmou que não temos mais nenhum lugar, nem mesmo na classe econômica. Temos apenas um lugar na primeira classe." E antes que a mulher fizesse algum comentário, a comissária continua. "Veja, é incomum que a nossa companhia permita a um passageiro da classe econômica se assentar na primeira classe. Porém, tendo em vista as circunstâncias, o comandante pensa que seria escandaloso obrigar um passageiro a viajar ao lado de uma pessoa desagradável." E dirigindo-se ao senhor negro, a comissária prosseguiu. "Portanto, senhor, caso queira, por favor, pegue a sua bagagem de mão, pois reservamos para o senhor um lugar na primeira classe." E todos os passageiros próximos que, estupefatos, assistiam à cena, começaram a aplaudir, alguns até de pé. "O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons." Essa é uma frase do Martin Luther King. Então, gente, este foi o vídeo de hoje sobre preconceito. Espero que tenham gostado. Tchau!